É um dia muito especial, né? O maior Estamos no meio evento do povo, né? no Ali. meio do povo, maior evento de gestão e negócios do interior do estado. E aí, Marcelo, hoje é um dia bem especial aqui na nossa jornada, porque a gente tem a oportunidade de ter sentado aqui no nosso espaço a Cris Lisboa. Ela foi uma das palestrantes do dia de hoje, uma das palestras mais aguardadas quando se começou a falar da convenção, escritora, jornalista, e hoje a pauta da palestra dela foi para todos nós, né? Todos nós, inclusive nós aqui ficamos maravilhados, porque o resgate da humanidade das palavras, que é o que a gente tenta fazer aqui no dia a dia. Agora a gente vai saber se está fazendo certo. Cris, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, que Bom dia. prazer estar aqui, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo espaço, pelo sofá. Ah, que delícia. Cris, gostou de Lajeado? Amei, tô apaixonada. Tava falando ali, gente, que eu falei agora, é uma grande cidade pequena, eu tô apaixonada. É uma delícia essa cidade. Apaixonada, amei. Para nossa audiência, você vem de onde? Eu sou de Uruguaiana, que é a fronteira com a Argentina, mas eu saí de lá com 17 anos. E aí eu passei muito tempo em São Paulo, muito tempo no Rio, e agora eu me divido entre Porto Alegre e Rio. Quando que a comunicação entra na tua vida? Desde sempre, assim, eu lembro quando eu era criança, eu falava, e é uma história engraçada na minha família, eu falava que eu queria ser três, sabe aquela coisa que tu vai ser quando crescer e tal? Eu tinha só 3 respostas: oceanógrafa, que eu achava que era uma pessoa que morava no mar, achava bom, escritora, ou coelhinha da Playboy, porque eu achava que era uma mulher que lia para idosos. Olha aí. E o meu pai achou engraçado e não me corrigiu. E aí um dia eu falei na frente dele, ele quase desmaiou. Eu falei, gente, uma pessoa que lê pra gente velhinha, eu vou amar. Então, assim, eu nunca quis fazer outra coisa além de trabalhar com palavras e com comunicação. Eu acredito que essa é a ponte do mundo. É o que revoluciona todos os dias. A gente consegue revolucionar o nosso mundo, o mundo da nossa comunidade, através de palavras. Sabe que quando a gente viu o resgate da humanidade das palavras, gerou dúvidas realmente na prática. Qual é o teor de tudo isso? Conta para nossa audiência. Tem muitas pessoas falando hoje em dia sobre o fato de que a gente precisa humanizar as marcas, né? Não acredito que a gente tenha que humanizar as marcas. Acredito que a gente tenha só lembrar que somos pessoas conversando com outras pessoas. Então não adianta tu falar frases vazias. Eu estava brincando ali do atenciosamente. Tu fala atenciosamente? Se tu não fala, por que tu escreve? Tu chega, às vezes na internet a pessoa fala, que livro tu tá lendo? A pessoa não te deu nem oi. Ela não pediu por favor. E aí falam, mas a vida está muito rápida. Mas, gente, a vida não está rápida para a gente ser educação básica, né? Para te dizer, por favor, obrigada, com licença, até mais. Coisas muito... Então, quando eu falo da humanidade das palavras, é isso. Aquela outra pessoa que está ali conversando contigo, ela é o grande amor da vida de alguém. Tu está conversando sempre com o grande amor da vida de alguém. Tu está escutando essa pessoa ou tu está só esperando ela terminar de falar para te falar também? Cris, uma fala tua que é extremamente importante nos dias de hoje, porque as pessoas estão vivendo o momento da correria, né? A gente fala que está correndo, está sempre correndo, responde que está correndo, que não tem tempo para nada, e aí não faz escuta ativa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente fica com a sensação que comunicação é só falar bem, e é muito mais do que isso, né? Muito mais, porque a comunicação começa na escuta. Se tu não tá escutando outra pessoa, tu não vai conseguir conversar com ela, porque aí vira um monólogo, né? A pessoa tá falando, ela nem ouviu o que tu falou, ela só tá preocupada com o que ela vai dizer. Que eu falei agora há pouco que falar muito não é necessariamente se comunicar, porque às vezes a pessoa tá só falando em voz alta. A gente vê, por exemplo, o TikTok, que é incrível como plataforma, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente só dançando a mesma dança. Com quem que essas pessoas estão falando? Contigo? Fala Comigo? muito e não diz nada. Não é nem uma crítica, é um convite para reflexão. É interessante como movimento, mas talvez a gente precise repensar como a gente se comunica, né? Por que tu fala antes de escutar? Cris, e na prática, para quem estava aqui hoje, casa lotada, todo mundo dentro dos seus negócios, alguns são gestores, mas são peças importantes dentro de marcas e negócios. Como colocar na prática essa comunicação já a partir de amanhã? Primeiro, uma coisa que eu puxo sempre é que não importa tu contratar uma empresa de comunicação, não importa, que é maravilhoso, eu acho, mas tu
como o dono da tua empresa, a dona da tua empresa, essa pessoa que criou esse negócio, criou essa marca, essa pessoa precisa saber com quem ela está falando. E aí ela trabalha em sinergia com essa equipe. Essa equipe não é assim, quem faz a comunicação é Beltrano, fulana, não é isso. Tu está trabalhando junto. Quem sabe da tua marca sempre começa contigo. Então tu escuta aquelas pessoas porque elas sabem de ferramentas que talvez tu não saiba porque não é o teu trabalho, de ferramentas que tu não sabe, de caminhos, de métrica, etc. Quem sabe do teu negócio é tu. Quem conversa, quem dá as palavras, quem dá o tom é sempre tu. E aí vocês trabalham em sinergia. Então, na prática, a primeira coisa é olhar para a tua audiência e descobrir com quem tu está conversando. Se tu não sabe com quem tu está conversando, tu não está conversando com ninguém. Ô Cris, vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. Quando a CDL faz contato, Cris, queremos a tua palestra. Como faz para escolher exatamente o case correto para colocar aqui no evento? Porque certamente você tem um leque aberto de outras situações também, né? Sim, a primeira coisa é uma conversa. Quem são as pessoas que vão estar na palestra? O que essas pessoas... É onde eu queria chegar, dar bem de encontro naquilo que você falou. É bem antes, assim, conversa. E existem situações, por exemplo, em que uma empresa me chama e o que eu vou, o que eu vou falar, o que eu vou oferecer, não é exatamente o que essa pessoa precisa, eu indico outra pessoa. Com muita tranquilidade. Olha, isso aqui, talvez fulana fale melhor, ciclano fale melhor. Porque a gente precisa conversar com as pessoas que querem nos ouvir. Né? Essa pessoa, então, eu primeiro escuto. Quem são? Quem é? Que empresa é? Onde é? Quem são as pessoas que estão lá? Nossa, talvez eu consiga atender. E aí eu peço uns diazinhos para pensar. Talvez seja interessante trazer isso ou isso. E sugiro muito, que eu sou muito palpiteira. Cris, olha só, dentro dessa tua fala da rede social, fiquei pensando muito sobre isso, né? Todas essas informações que a gente tem de quando vai falar para nossa audiência, né? Para a persona, quem é essa pessoa que está do outro lado acompanhando, consumindo o nosso produto. Como é que a gente faz, então, na internet, onde a gente às vezes não consegue ter essa interação, para saber o que aquela pessoa quer ouvir? Dá para perguntar, né? Porque o próprio Instagram, por exemplo, a gente consegue abrir uma caixinha de pergunta e a pessoa fica contigo. Ou nos comentários, porque uma pessoa que está ao trabalho de comentar, essa pessoa quer ser ouvida, né? O que as pessoas comentam? Do que as pessoas perguntam? O que as pessoas têm dúvida? Abrir uma caixinha de conversa, de vez em quando, tá ali e ter colocar à disposição. É sempre a escuta, a gente só vai mudando as maneiras de escutar. Mas, por exemplo, se hoje tu abrir uma caixinha no teu stories e disser o que tu mais gosta ou por que tu me segue, as pessoas vão responder. E ali já é o momento de fazer essa escuta. Ali já é o momento. Eu estou aprendendo junto aqui, tá? Claro, claro. Porque, acima de tudo, essa troca ela é importante e sempre tem o aprendizado. E, certamente, essa questão ali me perguntou, como faz? Pergunta. Tem gente que se retrai quanto a isso, se tratando de empresas? Você pega também essa experiência? Desculpa, não entendi. Por exemplo, as questões da rede social. Você falou, pergunta e descobre o que realmente... Mas tem pessoas que não perguntam, que não exploram isso. Como faz para trabalhar isso? É um exercício, e eu sempre falo de passinhos. Porque também, assim, não adianta, tu tem que fazer dancinha no TikTok, talvez tu não consiga. Exato. Tu tem que fazer live, talvez tu não consiga. Talvez tu consiga hoje abrir uma caixinha de pergunta. E aí responder, e aí conversar. Talvez daqui a um mês tu consiga fazer um vídeo. Colocar tua voz. Vai te dando passinhos e sempre entendendo o limite da tua vulnerabilidade. Né? Isso aqui pra mim me machuca, então não vou fazer, não tem porquê. Então, assim, eu me sinto mais confortável falando, então ótimo. Eu me sinto mais confortável escrevendo. Então, escreve. No meu Instagram pessoal, por exemplo, já faz um tempo que eu publico basicamente texto. Eu tinha muita preguiça de ficar publicando foto. E aí eu publico texto. É o que eu gosto, é o que eu faço. Tem basicamente texto hoje em dia, porque é a minha linguagem. Justamente isso que eu ia te perguntar. Para quem nos acompanha agora, quer te seguir, quer saber mais, faz de que forma? O meu Instagram agora, gente, lembrando, _Cris Lisboa.
É lá que a gente te encontra. É lá que me encontra e eu juro que respondo, eu só demoro. Cris, agradecer a tua disponibilidade depois da tua palestra, de passar aqui e conversar conosco e te desejar sucesso. E sempre que estiver por aqui, passe em Lajeado, já que gostou da cidade, a gente amou te receber aqui também. Combinadíssimo. Satisfação. Muito obrigada. Eu vou lançar um livro novo agora em outubro, vou vir lançar aqui em Lajeado, porque eu tô meio apaixonada pela cidade. Então, espero vocês lá. E nós vamos te esperar lá na rádio, então, para contar esse lançamento. Exatamente. Tomar um café nos estúdios da Rádio Independente. Combinadíssimo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E amei as perguntas. Ah, obrigada. que bom. Ficamos felizes.